Eu sou o aluno Pedro Henrique da Rocha Cabral, da turma do professor Ivan, da disciplina de equação diferencial. E aqui é a apresentação do trabalho da primeira unidade que ele pediu para ser feito. E essa determinada questão é em relação à lei de resfriamento de Newton, que eu remodelei, né? Então é o seguinte: uma lâmpada de LED, após passar 2 horas na tomada, está com a temperatura de 86 graus Celsius no momento que é retirada. Após passar 10 minutos, a temperatura da lâmpada cai para 62 graus Celsius. Então, em quanto tempo ela levará para a lâmpada chegar a 36 graus Celsius, se a temperatura ambiente for de 28 graus Celsius? Então é o seguinte: como é a lei de resfriamento de Newton, a gente se usa essa equação aqui, que é a temperatura pelo tempo, dt maior por dt menor, é igual a constante K, que é como fosse a variação que a temperatura vai fazer, menos a diferença, né, da temperatura do ambiente pela temperatura que a lâmpada vai estar. A temperatura do ambiente é de 28 graus Celsius, como indicado na questão, e a gente faz a substituição. Quando a gente faz a substituição aqui, ela é uma equação linear e separável, né? Então aqui ela está na forma padrão e a gente separa ela, coloca os termos iguais em cada lado da equação. Depois disso, a gente integra os dois lados, por ser uma equação separável. Integra os dois lados, que a integral de dt por dt menos 28 graus é ln de t menos 28 graus, igual a integral de kdt. A constante a gente pode colocar para fora da integral e calcular dt, que no caso dá t, e vai ficar constante vezes t mais a constante C1. E elevando os dois lados da igualdade a E, a gente pode eliminar o ln, que vai ficar t menos 28 graus igual a E elevado a kt vezes E C1. Com isso, com E elevado a C1, a gente pode substituir por C2, fica a constante C2. E com isso a gente determina essa equação. Vai ficar t igual a C2 E elevado a kt mais 28 graus. Dessa forma a gente pega e substitui o tempo inicial, no caso o tempo que ele é tirado da tomada. Então a gente coloca o tempo inicial de T0 e a temperatura de 86 graus Celsius. A gente está substituindo aqui na equação. Então vamos lá, substituindo 86 graus Celsius em T, fica 86 igual a C2 vezes E elevado a K vezes 0, no caso é o tempo, mais 28 graus. Como E elevado a K vezes 0 fica elevado a 0, então isso aqui dá 1. Então fica só a constante C2. Com isso, aqui regrazinha de sinal, passa 28 para cá subtraindo e o resultado dá 58 graus Celsius. Com isso, a gente vai lá na função de novo e substitui novamente. Coloca os 58 graus Celsius no lugar da constante C2, que vai ficar T igual a 28 graus Celsius mais 58 graus vezes E elevado a kt. Dessa forma, a gente substitui pelo tempo que se passou para cair até 62 graus Celsius, né? Que foram 10 minutos. Então, após 10 minutos, a temperatura da lâmpada vai cair para 62 graus Celsius. Então, a gente substitui novamente para saber o valor da constante K, que é essa constante K que vai determinar o tempo que a gente vai ter para chegar a 32 graus Celsius, né? Então a gente substitui novamente, coloca o tempo de 10 minutos aqui elevado a E e substitui também a temperatura por 62 graus Celsius. A gente coloca aqui, substituindo, né, no caso. Dessa forma, E elevado a 10K, faz a regra de sinal, passa os valores subtraindo e dividindo. Então vai ficar 62 graus Celsius menos 28 dividido por 58. Dessa forma vai ficar E elevado a 10K igual a 34 graus dividido por 58. Que no caso vai dar igual a K igual a 1 sobre 10 ln de 34 sobre 58. O valor de K calculado vai dar menos 0,0534. Esse valor de K a gente substitui na equação.
Com isso, a equação final da temperatura pelo tempo vai ser de que 28 graus mais 58 graus é menos 0,0534 T. Agora, para a gente saber em que temperatura, em quanto tempo ela levará para ficar a 32 graus Celsius, né, na temperatura normal, a gente deve substituir determinado tempo. Então, eu coloquei 50 minutos. 50 minutos para que ela consiga chegar a 32 graus Celsius. Então, a gente substituindo na equação, a gente coloca 28 graus Celsius mais 58 graus Celsius vezes E elevado a menos 0,534 vezes 50 minutos, que a temperatura vai dar de aproximadamente 32 graus Celsius.